Olá, hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 a 28. Desses 9 versículos, eu quero ler os últimos 3, do 26 ao 28. Deus nos fala por meio das Sagradas Escrituras no dia de hoje. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. É o que Deus está nos falando. Olha, mais objetivo, mais claro do que isso não é. Pessoal, o Senhor está repetindo por meio das Sagradas Escrituras todos os dias. O salário do pecado é a morte. A consequência natural do pecado é a morte. Por quê? Porque pecar é errar o alvo. A gente mira no bem e acerta o mal. A consequência natural do pecado é a morte. Por amor, o Senhor está nos exortando. Como um pai, como uma mãe que diz: olha, meu filho, não faz isso, porque se você fizer isso, você vai se dar mal, vai ser ruim para você. O Senhor nos exorta por meio da palavra. Quando a gente diz: meu filho, não bota o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque. Não corra aí nessa escada não, porque senão você vai tropeçar, que você não tem uma coordenação ainda boa, você vai cair. Não faça isso, não faça aquilo. Não porque a gente quer falar não toda hora. É porque a gente sabe mais do que ele o que é bom e o que não é. O que vai ser bom, o que vai ter uma consequência boa e o que não vai ter uma consequência boa. O Senhor, como um Pai que nos ama, como um Pai que quer viver eternamente conosco, está nos exortando. Olha o que o Senhor está dizendo. Quando o justo se desvia e pratica o mal e morre, é por causa do mal que ele praticou. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e começa a observar o direito e a justiça, ele viverá, ele conservará a própria vida. Então o Senhor está dizendo: olha, eu sou misericórdia, eu quero derramar a minha misericórdia, eu derramo a minha misericórdia sobre cada um de vocês. Jesus Cristo, quando estava crucificado, ele permitiu que o lado dele fosse aberto. A ferida do lado aberto, sabe o que ela quer dizer? Foi uma ferida que foi feita depois que nosso Senhor já tinha morrido. Foi uma ferida que foi aberta para nunca mais se fechar. E dali jorrou sangue e água, que significa o quê? A misericórdia de Deus sobre os nossos pecados. É uma porta, a porta da misericórdia é uma porta que nosso Senhor abriu para nunca mais fechar. Portanto, se um dia nós formos para o inferno, não é por ausência da misericórdia de Deus, porque até o derradeiro segundo das nossas vidas, se nós nos arrependermos de verdade, o Senhor nos perdoará. Agora, o que é que falta para nós? De verdade, vamos fazer um exame sincero de consciência. Muitas vezes a gente não se arrepende.
a gente tem remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é aquele movimento da alma que faz com que a gente não queira fazer de novo. Porque não por obrigação, por medo do castigo, mas porque a gente ama quem a gente ofendeu. E a gente não quer mais ofender aquele que a gente ama. Isso é o arrependimento verdadeiro. Peçamos ao Espírito Santo, me concede a graça de me arrepender de verdade dos meus pecados, de não querer pecar para não ofender, para não magoar quem só me ama, que é Jesus. Concede-me, Espírito Santo, a graça de não querer pecar, não por medo do chicote, do castigo, do inferno, mas por respeito à palavra de Deus, para honrar a palavra de Deus, que me ama, que quis que eu existisse, que me fez para o céu, que me fez para o paraíso, que me fez para viver a eternidade com Ele. Tudo que Deus quer é fazer com que a gente volte para Ele. Então tudo que Deus nos exorta a fazer, nos determina a fazer, é por amor, porque nos ama. Não porque é um carrasco, mas porque nos ama, porque é um Pai que deseja ardentemente viver a eternidade conosco. Então peçamos ao Espírito Santo de nos arrependermos. Olha o versículo 28. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Peçamos ao Espírito Santo a graça de nos arrependermos de verdade e viver como quem de fato se arrependeu, buscando não mais fazer com as próprias forças, não, vai dar com a cara na parede, vai dar com a cara na lama, com a graça de Deus. Senhor, eu quero, mas eu preciso da tua graça. É a graça de Deus que vai fazer a gente abandonar o pecado. É a graça de Deus que vai fazer a gente preferir os lugares, os ambientes, as ocasiões que nos levam para Deus, que edificam a nossa vida. E é a graça de Deus que vai fazer a gente preterir, rejeitar as ocasiões que nos levam a pecar. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. Olha o que Jesus vai dizer para mim e para você no dia de hoje. Abre aspas para Jesus. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário. É Jesus quem está nos exortando a semana inteira ao perdão. Então é preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de aprender a perdoar e aprender a pedir perdão. Porque Jesus está dizendo, olha, não adianta você ofertar na igreja, no altar, e não perdoar, e não pedir perdão. E aí uma coisa, quando a gente for pedir perdão, vamos aprender a pedir perdão. Sejamos humildes, peçamos perdão. Perdão, meu irmão, eu errei. Porque muitas vezes, sabe o que é que a gente faz? Na vida conjugal e com quem a gente mora, seja pai, mãe, irmão, primo, tio, o que for, a gente pede desculpa se justificando do erro. Olha, me desculpa, mas é que você fez isso. Me desculpa, mas é que teve isso. Na verdade, quando a gente justifica o nosso erro, a gente está alimentando a nossa soberba. A gente está massageando o nosso ego. A gente não está pedindo perdão de verdade. Pedir perdão é dizer, me desculpe, porque eu fui fraco. Eu errei. Me desculpe, porque eu fui grosso. Eu errei. Me desculpe, porque eu fui omisso. Porque eu não prestei atenção. Me desculpe, eu errei. Perdão, eu errei com você. Aí sim, é pedir perdão. Reconhecer o erro e pedir o perdão. Não ficar justificando as próprias faltas. Porque a justificativa da própria falta é massagem no ego. É a gente se enganar. É alimentar a soberba. E não a humildade. E aprender a perdoar. Perdoar não é para os fracos. Perdoar é para os fortes. Papa Francisco nos ensinava isso dia desse. Perdoar é para os fortes. Portanto, peçamos ao Espírito Santo a graça de aprender a pedir perdão e de aprender a perdoar. Por quê? Porque o Senhor, por meio das Sagradas Escrituras, e é Jesus quem nos fala, está nos exortando ao perdão durante a semana inteira.
Não adianta vivermos dentro da igreja se a gente não perdoa, se a gente não pede perdão e não sabe perdoar. Que a gente não alimente dentro de nós o rancor e a mágoa e o desejo de vingança, porque isso é ferrugem, enferruja o nosso coração e só faz mal a quem sente. Rancor só faz mal ou faz muito mal a quem sente. Peçamos ao Espírito Santo a graça de aprender a pedir perdão e de aprender a perdoar, porque como a gente reza no Pai Nosso, nós seremos perdoados do mesmo modo que a gente perdoa a quem nos ofende, a quem nos magoa. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.